Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje abordaremos a lição de número 9 da revista da editora CPAD, a revista Lições Bíblicas, e o título da lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Para começar, vamos estar vendo o nosso textuário, que está lá em Jó, capítulo 28, verso 28, e diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. A nossa verdade prática nos diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Jó capítulo 28, os versos 1 ao 28 também. E a introdução nos diz aí: nesta lição, veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Então, meus amados, a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre a sabedoria de Deus, né, e a maneira como Jó expressa isso no capítulo 28. É claro que o foco aqui é entendermos, a princípio, que o contexto aqui é basicamente o fim daqueles longos diálogos entre Jó e seus três amigos, a saber, né, Elifaz, Bildade e Zofar. A gente percebe, lendo a escritura, que Jó estava ainda naquele processo de lamúria, lamento, né, sobre tudo de ruim que lhe havia acontecido, né, todas aquelas calamidades que lhe sobrevieram. Então os amigos de Jó vão a ele e naquele momento Jó começa, a partir do capítulo 3, a meio que lamentar tudo que está passando, e dentro desse lamento dele, ele acaba amaldiçoando o dia que nasceu. A partir daí a gente percebe uma série de diálogos entre Jó e seus amigos, né, onde seus amigos acabam, infelizmente, até mesmo acusando Jó de ter errado, ter pecado, ter falhado, até mesmo ter ocultado alguma coisa, né, e por isso essas calamidades, essas adversidades acabaram sobrevindo, né, contra Jó. Então o ponto aqui é entender que Jó agora encerra, né, esse diálogo entre Jó e seus amigos, e à medida que esse diálogo está se encerrando, Jó ele introduz esse assunto interessantíssimo, que é aqui o assunto do capítulo 28. Ele começa a falar sobre a sabedoria divina, a verdadeira, genuína, gloriosa, como diz o título da lição, a inescrutável sabedoria de Deus. É sobre isso que nós vamos discorrer um pouco nesse vídeo aqui. Então nós vamos estar vendo aqui a princípio o nosso primeiro tópico, né, a sabedoria vista como um bem natural. Então, para você, professor, eu vou tentar ser mais direto, mais dinâmico aqui, a fim de te auxiliar para que você consiga aí estar um pouco em cima, né? Hoje é sexta-feira, a aula é domingo pela manhã, mas eu acredito que dá tempo ainda de trabalhar alguma coisa interessante sobre esse assunto. Vamos lá, então, primeiro subtópico diz aí: o empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo, né, a saber, o capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Então, o primeiro ponto é entender isso aqui. Esse capítulo, Jó quer descrever um pouco sobre a sabedoria de Deus. E para contrastar essa questão, né, ligada à sabedoria de Deus, por um lado, Jó começa a falar um pouco sobre a inteligência humana, sobre a destreza, sobre a capacidade humana. E a maneira como que Jó encontrou, a maneira pelo menos utilizada por ele para falar sobre isso, Jó agora começa a usar uma linguagem na qual o foco aqui é falar sobre mineração, tá? Falar sobre garimpo, falar sobre o processo na qual o mineiro, né, o garimpeiro ali, ele escava, ele vai à terra em busca de pedras e metais preciosos. Então, interessante aqui, quando a gente começa a falar sobre isso, é bom que a gente entenda uma coisa, professor, você pode estar utilizando na sua aula, 2 pontos. O primeiro ponto é a dificuldade encontrada, né, por tal mineiro para conseguir encontrar essas pedras preciosas. Ele precisa escavar, ele precisa procurar no lugar certo, ele precisa garimpar, muitas vezes limpar, às vezes ele cava em um lugar, não encontra, ele precisa também passar para outro lugar. Então o primeiro processo aqui que você pode trabalhar aí na sua aula é essa aparente dificuldade encontrada pelo mineiro para poder aí conseguir chegar ao lugar onde está a pedra preciosa, os metais preciosos procurados por ele. E a segunda questão interessante é o interesse, é o desejo desta pessoa para que ele vai estar colocando depois de conseguir o que quer. Então, a princípio, a busca para conseguir
as pedras preciosas, né, esses minério, coisas do tipo, aí, né, o mineiro procurando aí pedras preciosas e metais também preciosos, e também o desejo dele para com isso, né, riqueza, enriquecer, ter uma vida mais abastada. Então, 2 pontos você pode trabalhar, porque esse ponto vai contrastar, a princípio, a ideia da sabedoria. Primeiro, o homem busca a sabedoria, então é o esforço, muitas vezes, em se buscar, é a visão humana de se buscar a sabedoria. Segundo, é o que fazer depois de recebê-la, o que fazer depois de encontrar aquilo que o homem acha, muitas vezes o que ele pensa que é, porque o homem também dá ao seu entendimento, ao seu conhecimento, o nome de sabedoria, quando na verdade nós vamos ver nessa lição que a verdadeira, a genuína, a gloriosa sabedoria é aquela que vem do alto, aquela que vem de Deus, e Tiago fala sobre ela muito aí na sua epístola, tá? Mas a ideia é que o homem também chama o seu conhecimento de sabedoria. E o que eu quero passar aqui a princípio, eu gostaria que você, professor, pudesse trabalhar na sua lição, nesse primeiro subtópico, esse empenho, tá? Esse desejo do homem em encontrar a sabedoria a seu modo. Assim, ele pode ser contrastado, né, como exemplo aí, do mesmo desejo, o mesmo esforço também, como o Joyce está citando, que um mineiro faz para encontrar pedras e metais preciosos. A mesma força, o mesmo lugar, o mesmo afinco, a mesma garra, cavar, escavar, até que encontre. Tá? Esse é o ponto de contraste aí. E o que fazer depois de encontrar? Como gastar isso? Às vezes se procura, se busca, há um certo trabalho para encontrar, mas na hora de gastar, na hora de usar isso, acaba usando de maneira vã. Tá? Então acaba não valendo tanto o esforço. Outro ponto interessante aqui também. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Então, Jó começa descrevendo a habilidade. O que ele quer mostrar com isso aqui é o quanto o homem é inteligente. Tá? A inteligência, Jó quer enaltecer, propositalmente há um propósito nisso aí, ele quer enaltecer a inteligência humana para depois mostrar que toda essa chamada inteligência ou entendimento, como era falado antigamente, era mais usado esse termo entendimento, então toda essa inteligência ou entendimento humano nada é diante da sabedoria gloriosa e genuína, que é a sabedoria de Deus. Então ele descreve aí essa habilidade, né? Ele fala sobre materiais utilizados, escavar a terra, no verso 4 ele chega a citar algo parecido lá no capítulo 28, como um homem que desce numa espécie de poço, amarrado por cordas, ele faz um banquinho, se assenta e aquela corda vai descendo, e aí ele é meio que balançado até lá embaixo, né? Então ele vai até a profundeza daquela mina, até lá embaixo, para procurar o que ele muitas vezes quer encontrar. Então, ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Esse é o ponto, professor. A gente vai falar um pouquinho sobre o segundo subtópico, mas para esse primeiro subtópico aqui, o empenho na busca da sabedoria, foque nisso aqui, foque nesse tema aqui, nessa ideia, empenho, essa ideia de se empenhar, de se esforçar, essa ideia do esforço que o homem faz para encontrar o que quer. O homem, ele quer ficar rico, ele quer ter uma vida melhor, uma vida abastada, então ele se empenha, ele se dobra e se desdobra atrás dos chamados metais preciosos, pedras preciosas. E para isso ele empreende um grande esforço, que é cavar, escavar, limpar, garimpar, e é toda uma dificuldade. Nem sempre ele encontra, então ele parte para um outro lugar, quando não encontra aqui, encontra ali. Então ele usa todo um ardil, toda uma inteligência, né? Ele põe a mente para trabalhar a fim de encontrar o que ele quer. Esse é o ponto, esse é o contraste, essa força, esse empenho que ele acaba fazendo, tá? E a habilidade do homem para encontrar aquilo que ele quer. E é isso que Jó começa falando para mostrar realmente que toda essa habilidade, toda essa inteligência, nada é diante da genuína e gloriosa sabedoria de Deus. Outro ponto aqui, que é o segundo subtópico, diz aí: como quem explora o minério, assim um homem faz com a sabedoria. Vamos ver. No trabalho de mineração, requer-se habilidade. A primeira coisa que o homem precisa para poder escavar, né, em busca do metal precioso que ele tanto busca, o primeiro ponto é ter habilidade, né? Ele precisa cavar bem, cortar certo, a fim de não quebrar, a fim de não estragar aquele metal, aquela pedra preciosa que ele tanto busca. Então precisa ter uma habilidade, um certo jeito para lidar com a coisa. Diligência, então ele precisa realmente estar firme, entender, ele escava, não encontra, cava um pouco mais, não encontra, cava um pouco mais, acaba achando, ou às vezes o local não é aquele, então ele precisa ser habilidoso, diligente na forma de trabalhar, e precisa também ter persistência, porque muitas vezes ele pode estar procurando um metal precioso num lugar, não encontra e acaba desistindo, quando na verdade esse metal estava um pouquinho mais próximo, ou um pouquinho mais adentro da terra, então ele acaba desistindo e não encontra, quando na verdade a ideia é ter isso aqui, habilidade para encontrar, de ser diligente, a forma de trabalhar, governar bem, dirigir a forma de trabalhar, e por fim também ser persistente. E tem que ter muita técnica para executar isso, a fim de que ele não acabe estragando o que ele procura. A busca da sabedoria também demanda tais características. Esse é o ponto, gente. Então, na busca, quando nós estamos buscando a sabedoria,
Embora a gente vá ver na lição, professor, você vai trabalhar isso aí com os alunos, embora a gente vá perceber na lição que a sabedoria não pode ser encontrada com quesitos, méritos e muitas vezes com pressupostos humanos. Haja vista o fato da verdadeira sabedoria vir de Deus, é Deus quem a dá, é Deus quem a concede, mas nós precisamos buscá-la, desejá-la, anelá-la, orar, a fim de que Deus a venha nos dar essa sabedoria, né? Buscar com diligência essa sabedoria. Então, a mesma forma que o Jó quer mostrar aqui, essa busca, esse anseio, esse desejo, tá? Essa busca com afinco que o mineiro faz pelo metal precioso, que está lá no centro da terra, está lá embaixo, lá. Então ele precisa adentrar, né, a terra, ele precisa escavar, procurar nas profundezas da terra o que ele deseja. Nós também precisamos buscar sabedoria. Então, assim como o metal precioso está lá, e ele, para chegar lá, precisa escavar, muitas vezes a sabedoria de Deus está em Deus, está com Deus, pertence a Deus. E nós precisamos, eu não diria escavar, bater, usar ferramentas humanas, mas buscar na certeza de que Deus, com toda a fé que nós temos nele, nos dará, a fim de que nós possamos viver bem. Então esse é o ponto aqui a se trabalhar. Parte azul aqui, assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas, apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Então, a gente precisa entender que eu estou falando de um povo aqui, gente, do Antigo Oriente, e esse povo privava muito pela chamada busca da sabedoria, né? Os sábios, os anciãos, privavam muito por isso, essa busca, esse desejo, esse anelo, esse anseio de buscar a sabedoria, de viver bem, tá? E sempre entendendo o povo oriental, e principalmente, né, o povo hebreu, a saber, o povo de Deus aí, que a sabedoria, ela vem de Deus, ela nasce em Deus, ela parte de Deus para nós. Então esse desejo era muito comum entre os anciãos da antiguidade, os anciãos. E esse ponto aqui que Jó chega à conclusão é que o homem tem buscado a maneira dele a sabedoria, mas tem sido sem sucesso. E é por isso que você precisa trabalhar, tá? Primeiro, trabalha aí o primeiro subtópico, o empenho, esse desejo, essa força, o afinco. E o segundo subtópico mostra aí que da mesma forma como o mineiro fazia para procurar o que ele queria, também o homem tem tentado a seu modo encontrar a sabedoria e não a tem encontrado, segundo Jó. O terceiro subtópico diz aí: de onde vem a sabedoria? Vamos falar um pouquinho sobre a origem dela agora, tá, gente? A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. A gente entendeu uma coisa: aquilo que o homem chama de sabedoria, muitas vezes a gente percebe que não é essa sabedoria, o que a gente pode chamar de conhecimento, algo que a gente não nasce com ele e vai adquirindo ao longo do tempo. A gente aprende com nossas vitórias, nossas conquistas, mas também aprende com nossos erros e também aprende com os erros dos outros. Né? Outra forma de aprender, então a gente vê alguém que tentou ou intentou fazer algo ao longo da sua vida, não conseguiu, deu errado, a gente aprende com o erro das pessoas e aprende também com os nossos erros e também com o acerto de outros e com os nossos acertos. A ideia é essa. Então o nome disso não seria sabedoria a princípio, seria conhecimento, tá? Então essa chamada sabedoria, muitas vezes as pessoas correm atrás do chamado gematria, né? Números ocultos, cabala, questões ligadas a segredos ocultos à luz da Bíblia, que muitos chamam de sabedoria. Esse negócio, né, a gente acaba vendo que isso acaba sendo uma grande balela, né? Porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, ela vem do alto. Então é temer a Deus, é buscar o Senhor, é entregar-se ao Senhor. Essa sabedoria acadêmica, aí a gente vê esse conhecimento acadêmico, as pessoas acabam adquirindo com o tempo, tá? Basta querer, basta com afinco, basta estudar. Então não diria que há um dom para se conhecer essa chamada sabedoria acadêmica, mas tem que ter afinco, tem que ter desejo, tem que buscar com intensidade. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Então, a sabedoria humana, ou conhecimento humano, sim, na academia nós conseguimos. Através de estudos, né, muitos acabam se graduando, então a gente vê graduando, pós-graduando, doutorando, mestrando em certas áreas, acabam tendo uma inteligência muito grande, um conhecimento fora de série, quando na verdade essas pessoas nem sempre têm a sabedoria. Então, nem sempre ter conhecimento é o mesmo que ser sábio. Então, a sabedoria vem de onde? Ela vem da academia, ela vem das tradições antigas, ela vem daquilo que o homem vem passado de geração a geração? Não, ela vem de Deus. Esse é o ponto, é isso que Jó quer trabalhar aqui, tá? Então ela não pode ser obtida de maneira tradicional, oral, questões do tipo, ou leitura, ou nem sempre todo mundo, que às vezes você vê, né, que no meu caso estou gravando um vídeo aqui, talvez você está percebendo que não tem aqui atrás, mas é uma questão mais de lugar aqui na minha casa, o espaço, mas tem gente que muitas vezes acha que só pelo fato de estar gravando e tem 30 mil livros aqui atrás, uma estante gigantesca, nem sempre você percebe que nem sempre a pessoa que está gravando, que tem 1000 livros aqui atrás, dá a entender às vezes pelo vídeo que parece que não leu nenhuma. A gente vê
muito livro lá atrás, vê o nome dos livros, mas ouve a pessoa falar e percebe que a gente não encontra esse conhecimento, todas essas pessoas mas leigas em assuntos simples, dando a entender que só colocou o livro lá atrás para mostrar que tem uma biblioteca, quando na verdade esses livros estão empoeirados, estão fechados, estão guardados e nunca foram lidos, a grande maioria. Não é o caso de todos, eu só dou um exemplo aqui para vocês. É claro, tá? Então, eu tenho meus livros também, estão guardados ali, tem uma estante ali com meus livros, mas a ideia, eu colocando eles aqui atrás ou não, o importante é o que eu vou dizer aqui, não o que eu vou mostrar que eu tenho aqui atrás. Eu acho que não vem tanto ao caso a princípio, por enquanto. Então o ponto é entender isso aqui, gente. Essa sabedoria, ela não é humana, ela não vem da academia, ela não vem dos estudos, ela não vem do ensinamento humano, da busca humana, mas ela vem, a princípio, ela vem de Deus, ela vem do alto. A verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Outra coisa é entender isso, gente. O esforço em que a gente faz para adquirir sabedoria, a visão que já está dizendo que esse esforço ele não é válido. Tá? Ele acaba sendo um esforço vão, né? Um vão esforço, porque a gente não vai conseguir alcançar, haja visto o fato de vir de Deus. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. E o título aqui é: de onde vem a sabedoria? A resposta está no finalzinho: de Deus. Tá? E ela não pertence ao sábio, ela não está atrelada a homens, os homens mais sábios, as mentes mais brilhantes do mundo, não. A verdadeira, a genuína, a inescrutável sabedoria, ela vem de Deus. Esse é o ponto que você pode trabalhar melhor na sua lição aí. Segundo tópico diz aí: a sabedoria vista como um bem comercial. Vamos lá. O preço da sabedoria. Para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Olha que coisa linda. Ela tem valor, mas não tem preço. Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitido. Então, a ideia está aqui, gente. A visão que nós temos aqui é que a sabedoria ela tem um valor imenso, glorioso. A sabedoria muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa trajetória, mas ela não tem preço, ou seja, a gente não pode comprar, adquirir. Não é possível ir a uma mercearia ou ir a um estabelecimento e dizer: me dá aí 100 gramas, 1 quilo, 10, 20, 1 tonelada, 1000 toneladas de sabedoria. Quem dera fosse possível, mas não é. Então a sabedoria ela precisa ser alcançada numa busca a Deus, do temor ao Deus, do reconhecimento de quem é Deus. Nós vamos explorar, é claro, melhor isso aí depois. Então a sabedoria, gente, a princípio, ela não tem preço. Esse é o ponto. Qual é o preço da sabedoria? Nenhum, ela não tem preço. Ela tem um certo valor, e um valor imensurável a nós, mas ela não tem preço. Esse é o ponto a se trabalhar. Segundo subtópico, o valor da sabedoria. Conhecer não é ser sábio. Uma coisa que nós vamos entender. O fato de alguém conhecer algo não quer dizer que tal pessoa sabe. Nem todo mundo que é conhecedor de alguma coisa ou de coisas acaba demonstrando realmente com sua vida, com sua maneira de viver aí, essa chamada sabedoria. Há muitas pessoas aí que têm um conhecimento vasto, um QI não dá nem para medir, mas que realmente demonstram com suas atitudes, suas escolhas ao longo da vida que não são pessoas sábias. E nós, infelizmente, temos um grande defeito. Nós temos um grande defeito. A gente acha que às vezes títulos vão falar pela pessoa. Os títulos é quem vão descrever, identificar a pessoa, quando na verdade o quesito próprio de Deus é outro. Vou dar um exemplo prático, vou tentar ser prático aqui dentro do vídeo, estou tentando ser breve aqui. Muitas vezes a gente vai ouvir um palestrante, um professor, ou um pregador, por assim dizer, estou falando para pessoas cristãs evangélicas como eu, então a gente vai ouvir um pregador. A gente muitas vezes vê lá, fulano de tal vai estar ministrando hoje. Ele é bacharel em não sei o que, doutorado em não sei o que, mestre em não sei o que lá mais, PhD em não sei o que, tal, doutor em divindade. Então a gente acha que pelo fato desses títulos a gente já começa a dizer: opa, vai sair coisa boa aí, fulano é doutor, PhD. É claro que eu não estou desmerecendo, não estou dizendo para que ninguém estude, vocês me entenderam onde eu quero chegar. Eu estou usando a questão entre conhecimento e sabedoria. Às vezes a pessoa pode demonstrar conhecimento nas línguas originais, no vernáculo, línguas mortas, questões ligadas à hermenêutica, um vasto conhecimento bíblico, ter a Bíblia inteira na mente, mas não viver nada disso. A pessoa pode ser adúltera, ter uma vida errada. Quantos casos, tá? Eu não estou aqui tentando criar um sistema de indireta para ninguém, você está me ouvindo e você percebe quantos e quantos casos de pessoas que são doutores em certas áreas teológicas, mas que aprontam, que escandalizam, que não conseguem viver sabiamente, não conseguem às vezes dirigir, pastorear, dirigir uma igreja, não sabe lidar com as pessoas. Estudou, passou a vida inteira, ou a metade da vida sentado numa cadeira, estudando de forma acadêmica, mas não consegue lidar com situações simples e cotidianas, né, no dia a dia. Então, a ideia é que conhecer nem sempre é ser sábio. Tá? Conhecimento é uma coisa, a gente adquire com o tempo, mas sabedoria não, a gente adquire
com Deus, em Deus, através de Deus. Muitos homens têm extenso conhecimento, justamente por isso são os mais tolos. Então isso acaba tornando-se uma condenação. A pessoa diz, eu conheço isso, eu me formei nisso, eu graduei nisso, eu fiz aquilo ali, eu me pós-doutorei nisso, eu fiz isso, aquilo mais, eu sou mestrado nisso, eu sou PhD nisso e tal, e comete um erro bobo, ínfimo, uma coisa simples. Então, a pessoa, aí a gente vai dizer, aí é a hora da pessoa dizer, peraí, fulano disse que é doutorado, PhD, mestre e cometeu um erro simples desse, então a pessoa às vezes quer mostrar que tem, acaba usando, o que ele tem é o que acaba condenando ele. Porque a Bíblia diz, o que muito é dado, muito será cobrado, muito é cobrado. Então a pessoa, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então a pessoa tem muitos títulos, se diz conhecer tudo, fala diversos idiomas, é poliglota, e não sabe lidar com a situação simples do dia a dia, do cotidiano. Não é sábio o suficiente para isso, não tem em Deus, de Deus, tal sabedoria. Então é esses títulos aí que acabam condenando essa pessoa. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la. Esse é o interessante. Então, focando aqui, professor, não saindo do foco, eu estou falando muito aqui, mas eu não posso sair do foco. O preço da sabedoria, qual é? A sabedoria não tem preço. E qual o valor? O valor da sabedoria é a busca por Deus, o sacrifício de Cristo no Calvário, tudo isso, a entrega, né, de Jesus, tudo isso é para nós um grande valor. A gente precisa também priorizar tudo isso aí e buscar a genuína sabedoria que vem de Deus. Outro ponto interessante, vamos lá. Terceiro subtópico, a sabedoria não é um bem comercial. Isso aqui é importante. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Então o ponto interessante é esse, gente. Outro ponto importante que o Jó quer trabalhar aqui, utilizando essa ideia, esse contraste entre a sabedoria, entre o conhecimento humano, a diligência, a inteligência humana, a capacidade humana e a sabedoria que vem de Deus. Tá? Então a gente percebe, voltando aqui, entender que o foco aqui é que Jó quer mostrar que isso não é um bem comercial, algo que pode ser comercializado, vendido ou comprado, como a gente diz. Então a gente não pode comprar sabedoria, como também não pode vendê-la, não tem preço, tá? E não é passada muitas vezes dessa forma, né? Hereditariamente, ou alguém que estenda, como eu já vi pessoas que põem a mão sobre a cabeça do outro, fazem uma oração, recebam uma porção da minha sabedoria, pelo amor de Deus, só aí já mostrou que não tem. Então a sabedoria não é algo comercial, tá? E Jó também não está negando que ela exista, né? Ou seja, ela existe. Jó fala que ela é um mistério, oculta, mas ele está dizendo que ela existe. O que ele está dizendo é que ela não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. Então, a gente vai ao abismo, fundo do abismo. A sabedoria está escondida, guardada lá, como muitas vezes está o metal precioso na terra? Não. E ele usa a palavra aí, terron, a palavra terron, aí abismo. E ele vai dizer, e no mar, na profundeza do mar, é lá que a sabedoria está? Então, se eu quiser sabedoria, eu vou até o mar e lá encontro. Então, ele vai usar a palavra hebraica yam, Yam, ou né, Yam, aí hebraico, Yam, ou Yam, se você quiser falar Teon, né, eu não sei, você pronuncia, fica à vontade, Teon ou Yam, fica à vontade, mas seria Terron, no hebraico, e Yam. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Aqui é interessante analisar, não é um bem que se pode muitas vezes achar, está ali, está aqui, ou que se pode trocar, né, cambiar, intercambiar, comercializar, não. Ela é algo que vem de Deus para nós, ela precisa ser buscada com afinco. Essa é a ideia de Jó. Ela não está ali, aqui, lá, no fundo do abismo, no alto do céu, ela não está ali, não, ela está com Deus, em Deus, escondida em Deus, e cabe a nós buscar com diligência essa sabedoria. O terceiro tópico vai dizer aí, a sabedoria vista como um bem espiritual. Vamos lá. O primeiro tópico vai dizer, uma verdade revelada. A sabedoria não está no centro da terra, nem com sábio, a gente já viu isso agora, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Então, como a gente já percebeu, já que já foi dito, eu só frisando aqui, tudo que a gente percebeu é que a sabedoria ela não está lá no centro da terra. E Jó utilizou essa ideia, esse contraste entre o mineiro escavando e usou essa ideia da busca, do afinco da sabedoria. Também não está com sábios, né? Os entendidos não têm em si, dentro de si, não guardam em si, não escondem em si a sabedoria, não. De forma que possa ser passada de simples tradição. Então, ele não pode ser passada oralmente falando, ou tradicionalmente falando, ou de maneira escrita. A sabedoria, ela vem de Deus. Ela está oculta. A ideia de oculta aqui quer dizer o quê? Que ela existe, está em Deus e precisa ser galgada e buscada por nós. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Então, ela precisa ser buscada, mas não é a meritocracia que nos dará sabedoria. Não são os esforços humanos, não é a nossa forma de agir ou pensar, mas é entender e buscar em oração
compreendendo que Deus nos dá pela sua infinita graça e misericórdia. Né? Deus dá a quem quer, como quer, quando quer, tudo pertence a Deus. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Então Ele dá, como eu já disse, como quer, porque a sabedoria é Ele. Deus é a fonte genuína da sabedoria. Então nós precisamos ir à fonte. Né? Aquele que tem sede precisa ir à fonte, e Deus é a fonte. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Isso nós vamos entender. Outro ponto interessante, então a sabedoria ela é uma verdade revelada nesse sentido. Uma verdade prática. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Então a gente não precisa ficar, é uma verdade que não precisa ficar contemplando, meu Deus, como é maravilhoso a sabedoria. Não, gente, a gente precisa correr atrás e uma vez recebendo, temos que pôr em prática. A sabedoria de Deus ela não é vista da maneira como nós falamos só. Ela não é algo a ser ouvido, né? E a gente ficar muitas vezes ali contemplando e se maravilhando, não. Na maneira como as pessoas, como nós nos portamos diante de Deus, direcionados pelo mesmo Deus, o próprio Deus, é que nós demonstramos ter essa sabedoria. Então a ideia aqui, gente, não é a questão acadêmica, não é uma questão ligada a mérito, mas é uma questão que se busca e uma vez encontrando tal sabedoria, ela precisa ser praticada, vivida, é algo a ser experimentado e praticado, tá? Esse é o ponto a se entender. Concluindo aqui, vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. Muitos se empenham a seu modo e acabam não encontrando. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser dada. Tudo que nós vimos aqui já, ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme o Senhor é um sábio. Então, fechando aqui, eu acho que eu deixei o melhor para o final. Entender, gente, que tudo que nós vimos aqui, o princípio real, a busca da sabedoria, ela vem quando nós tememos a Deus, reconhecemos o grande amor de Deus, servimos a Deus, adoramos a Deus. Então, ser sábio é temer a Deus e esquivar, fugir, se afastar do mal, se afastar de uma vida dentro das práticas más. Esse é o segredo aí, professor, para que você trabalhe melhor, explore isso melhor. Contrapõe na sua aula aí, sempre que possível, essa ideia da inteligência humana, esse fato de nós, muitas vezes, nos apegarmos a títulos, né, a demonstrações, a pessoas que têm o título, mas quando abre a boca a gente parece não ver o título. Há pessoas que têm N bibliotecas, são cheias de livros, mas esse livro parece que nunca foi lido por essa pessoa. O livro só ficou na estante, ou às vezes num cenário atrás para mostrar, na hora de gravar, que tem 1000 livros, mas na verdade a gente, ao ouvir a pessoa, não percebe essa ideia, tá? Essa visão. O interessante é prática e não mostrar, e não querer passar que tem. A sabedoria ela é para ser praticada e vivida, que nós vivamos, que a gente busque a verdadeira, genuína sabedoria. Tá aí mais uma aula, tá? Meio correndo aqui, peço perdão a vocês, porque está em cima da hora, sexta-feira à noite, tá? Já tá, e a aula é domingo, então eu acabei, devido a umas questões aí, não tendo tempo hábil para gravá-la antes, mas eu acredito que vai ser boa, vai ser pertinente aí. Qualquer dúvida, né, caso eu não tenha me expressado bem, não tenha dito algo aqui, ou alguma coisa ficou ainda encoberta e precisa ser melhor explorada, tá aí o nosso contato, né? Fernando Aquino, tá aqui, 99930-8767, lembrando que aí é 27 porque eu resido no estado do Espírito Santo. Desejando contactar-nos, fique à vontade. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, todos vocês aí. Um grande prazer, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.